Olá pessoal, tudo certo com vocês? Nosso problema de hoje a gente vai resolver aí mais uma vez um problema de fugacidade de misturas líquidas utilizando das características das funções de excesso ainda através do modelo de Margulis e vamos resolver esse problema passo a passo agora com auxílio do software MATLAB. Vamos trocar o Excel para o MATLAB para nos auxiliar nessa resolução. Aqui a gente tem dados experimentais do tipo PXY, ou seja, estamos tratando de uma mistura isotérmica, para uma mistura binária composta por cloroforme e 1,4 de oxano a temperatura de 50 graus Celsius. Os dados do tipo PXY estão aí apresentados. A gente tem ainda os valores dos parâmetros A12 e A21 da equação de Margulis, e com base nesse conjunto de dados que está aí apresentado, nós vamos calcular e representar o nosso sistema em equilíbrio. A gente já tem o nosso conjunto de dados. Eu vou apresentar para vocês uma estrutura baseada na importação de dados a partir do software MATLAB. Para isso, a gente vai digitar todos os dados do nosso sistema, os dados que foram fornecidos no nosso problema de equilíbrio. Eu vou transferir esses dados para um arquivo do tipo txt, separado ali em colunas. Vocês podem observar que eu tenho 3 colunas. A minha primeira coluna inclui todos os dados referentes à pressão do meu sistema. Os dados da coluna intermediária representam as composições da fase líquida e os dados da coluna mais à direita, as composições da fase vapor para esse sistema. E aí eu vou importar esses dados para dentro da estrutura do MATLAB para que eu evite de ficar digitando esses dados um a um lá dentro. Agora que a gente já tem a estrutura dos dados do problema pronta, a gente pode iniciar a nossa parte de programação dentro do MATLAB. A programação eu vou iniciar ali, descrevendo o meu programa, como é de costume, inserir ali toda a parte relacionada com a caracterização do sistema que a gente vai resolver e com a estrutura do problema, e vou colocar a estrutura padrão de limpeza de tela, o Close-All, Clear-All, CLC. Após isso, eu vou começar a estrutura de importação daqueles dados que eu criei no arquivo txt. Isso é feito por meio do comando import data, e ali é muito importante que a gente adicione o nome exato com o qual a gente salvou o nosso arquivo txt, Depois disso, eu vou fazer a importação de cada um dos dados, de cada uma das colunas do vetor gerado dentro do arquivo txt. No primeiro era a pressão experimental, a segunda coluna era a composição da fase líquida experimental e a terceira coluna era o YI experimental. Ali tinha um erro no nome, Tinha uma letrinha a mais ali no nome de oxano, eu apaguei ela, fiz a exportação e vocês podem ver, que eu consegui trazer todo o meu conjunto de dados que aparece ali no workspace, Então ali eu tenho já a estrutura de dados dentro do programa e a partir daí eu posso trabalhar em cima dela. Vou calcular ali primeiro as composições da fase líquida para o componente 2 e da fase vapor para o componente 2. E a partir daí eu posso colocar os valores das pressões de saturação dos componentes puros ou os valores dos coeficientes da equação de Antoine para os componentes puros. Nesse caso eu estou me aproveitando do próprio conjunto de dados experimental, incluindo os valores ali das pressões de saturação dos componentes puros para cada um dos componentes envolvidos no meu sistema de forma isolada, E assim, agora que já temos todos os dados, podemos passar para a determinação das propriedades termodinâmicas experimentais do nosso sistema. Para isso, eu vou iniciar calculando a linha de γ1 experimental. Vocês devem recordar, o γ1, por sua vez, é determinado por essa expressão que vocês estão vendo ali, y1i, p, xi, pi de saturação. Ali eu faço a substituição e lembro de adicionar o ln para o cálculo. O ln é dado em log dentro da estrutura MATLAB. Observem que ali foi apresentado um erro, Esse erro está relacionado com a multiplicação vetorial. Como as estruturas que a gente está utilizando têm característica vetorial, a gente precisa adicionar um ponto antes do numerador, antes do marcador da operação, ou seja, uma multiplicação ou divisão. Então ali adicionados os pontos a gente consegue calcular e determinar esses valores sem esse erro, Partir para o cálculo então da propriedade da energia de Gibbs de excesso experimental, que é dada por x1 ln de γ1 e x2 ln de γ2. E o XE, a energia de Gibbs de excesso, RT, multiplicado ali por x1, x2, Essa propriedade, por sua vez, é dada pela propriedade anterior, dividida aí, pelo x1, x2. Com isso, a gente consegue passar para o cálculo do modelo de Margulis, propriamente dito. O cálculo do modelo de Margulis a gente vai executar de forma direta, escrevendo a equação. Para isso, primeiro, eu coloco os valores dos parâmetros que me foram fornecidos nessa questão, o A12 e o A21, e vou calcular o ln de γ1, que é dado por essa expressão que vocês estão vendo aí, x2 ao quadrado, A12 mais 2 vezes A21 menos A12, que multiplica ali o x1.
Então, com o cálculo do LN do gama 1, observe que eu dependo apenas do x experimental, que é um dado dos valores dos parâmetros. O mesmo vale, obviamente, para o cálculo do LN do gama 2, que é x1 ao quadrado, A21, mais 2 vezes A12, menos A21, x2. Então, eu tenho os gamas calculados, vou partir para o cálculo da energia de Gibbs de excesso, que é dada ali por A21, x1, mais A12, x2, né? Essa aí já dividida pelo x1, x2, e obviamente a energia de Gibbs de excesso dividido por RT vai ser dada por esse valor da anterior multiplicado ali por x1, x2. Então temos aí as propriedades calculadas pelo modelo de Margulis, essencialmente. Vamos partir então agora para determinar a pressão calculada. A pressão ela é dada por x1, gama 1, pressão de 1 de saturação, mais x2, gama 2, pressão de 2 de saturação. E aí está a correção em relação ao modelo ideal. No modelo ideal a gente não tinha os valores de gama, tá? E eu vou me aproveitar disso e vou calcular essa pressão ideal também aqui nesse problema. Então eu determino o valor dessa pressão calculada ideal como se a gente estivesse calculando, né, e resolvendo o nosso problema pela lei de Raoult. Então eu vou determinar ela de forma muito direta, como x1 pressão de 1 de saturação, mais x2 pressão de 2 de saturação. A partir daí eu consigo determinar o valor do y calculado, que é x1 gama 1 pressão de 1 de saturação, dividido pela pressão do sistema. Lembrando sempre, né, a gente está trabalhando com vetores, então as operações precisam estar ali com um ponto antes para indicar essa operação vetorial para o MATLAB. Determinei também o valor do y2, então eu tenho tudo calculado. Observem que a estrutura de cálculo em si está pronta. Tudo que eu tinha para determinar está ali determinado já. Então agora eu vou construir os gráficos, tá? Que é como a gente vai analisar se o cálculo que a gente fez está adequado. Então a primeira figura vai ser uma figura aí para o diagrama PXY da nossa mistura, tá? Então eu vou plotar nela o x experimental em relação ali à composição da pressão do sistema, tá? E eu vou adicionar todos os pontos experimentais como pontos, tá? E esses pontos são representados pela letra O. Então a gente coloca ali entre aspas a letra O para indicar que é um ponto. As linhas são determinadas de forma direta. Se você não indicar nada para o MATLAB, ele vai indicar como uma linha. Então eu coloquei ali a linha do XI em relação à pressão calculada como uma linha, só engrossei ela, aquele comando line with engrossa a linha, né? Eu coloquei a linha para 1.5 e adicionei uma outra linha ainda para a pressão calculada. Eu coloquei essa linha como uma linha tracejada. Adicionei os valores, obviamente, dos y, né? O y experimental ali como ponto, o y calculado como uma linha, e adicionei os eixos, né, o x como x1, y1 e o y como a pressão ali calculada. Após isso, adicionei a legenda, seguindo, obviamente, a ordem na qual os dados foram incluídos, né? Iniciamos ali com o x experimental, passamos para o x calculado, o x ideal, o y experimental e o y calculado. Então, coloquei o hold off para fechar a figura e aí está gerada a nossa figura. Depois a gente parte para a análise dela. A figura, como vocês podem observar aí, ela tem a estrutura, incluindo, obviamente, a parte ideal e a parte não ideal. Vocês conseguem observar que a linha tracejada, que é a ideal, tem uma discrepância muito grande em relação aos dados experimentais, e a linha calculada com o modelo tem uma aproximação muito maior. Isso indica a eficiência desse modelo para essa análise específica. A gente vai fazer uma análise mais detalhada dessa discrepância, dessa variação numérica que a gente observa aqui, tá? Para a gente ter uma ideia da magnitude desse desvio daqui a pouco. Mas é muito importante que vocês observem aí que o detalhamento, a descrição é muito mais precisa para o nosso sistema aí que está incluído com a não idealidade, com o modelo de Margulis. Aí eu estou só salvando a figura, tá? Só para vocês acompanharem como é que a gente salva. Estou salvando ela com uma figura do tipo JPEG. E eu vou me aproveitar disso depois para fazer a nossa análise com base nessa figura exatamente, tá? Então, só para que a gente fique bem registrado, observe a não idealidade ali, o efeito da não idealidade no nosso cálculo. Agora eu vou partir para o cálculo da construção da figura da fração energética, tá? Que é uma figura aí ainda mais cheia de dados, né? Eu vou começar incluindo os dados referentes aí à pressão, à composição x1 em relação ao NN de gama 1 experimental. Mais uma vez, tudo aquilo que é experimental é representado como pontos, e tudo aquilo que é dado, né, calculado, eu estou representando como linhas. Então eu incluí o gama experimental e o gama calculado para o componente 1, o gama experimental e o gama calculado para o componente 2, e vou seguindo com essa inclusão de forma muito minuciosa aí ao longo do meu trabalho para que eu não me perca, tá? Sempre nessa ordem.
experimental e calculado, experimental e calculado. Passei para a parte da energia de Gibbs de excesso, experimental, adicionei ali como ponto, mais uma vez, para que eu não me perca, adicionei a energia de Gibbs de excesso calculada pelo meu modelo, a mesma coisa para a energia de Gibbs de excesso dividido por x1, x2, né? Também experimental como ponto e a calculada como uma linha. E a partir daí, observem que a gente já tem uma estrutura muito mais definida, né? O problema basicamente já está acabando. Preciso incluir apenas os eixos, que o eixo X é apenas o X1, e o eixo Y aí a gente vai deixar sem no momento, porque como temos muitas variações, tá? É melhor a gente trabalhar com a legenda, senão o título do eixo ficaria muito grande. Então eu estou ali inserindo a minha legenda, né? O ln de gama 1 experimental, o ln de gama 1 calculado, e assim sucessivamente para todos os componentes. Ali eu usei daquela estrutura dos 3 pontinhos, tá? Para seguir em outra linha com a mesma legenda. O MATLAB entende esses 3 pontinhos como uma continuação para a próxima linha, para que a gente não tenha uma quebra de fluxo ali na estrutura de escrita do programa. Então, adicionado todo mundo aí, a estrutura do MATLAB, o nosso problema pode continuar, tá? E ser solucionado de forma mais precisa. Observem que a gente tem a estrutura, mais uma vez. Assim como observamos o diagrama PXY, a descrição desse conjunto de dados é muito boa, tá? A gente tem uma descrição muito acertada aí para o conjunto de dados, muito razoável e muito precisa, tanto para o PXY como para a fração energética. Conforme eu tinha comentado com vocês, a gente vai fazer uma análise dessa parte aí do gráfico em si, tá? E essa análise, se vocês observarem aí, a gente tem um conjunto de dados do tipo PXY, que é o que a gente analisou ali agora, e a gente consegue adicionar ali, tá, uma linha representativa da composição que a gente tem para esse sistema, caso a gente estivesse considerando a linha de gás ideal, tá? Se vocês observarem, esse valor aí, ele vale 0,484. Da mesma forma, se eu for fazer essa análise para o meu sistema, considerando a linha calculada pelo modelo de Margulis, essa linha vale 0,654. Observe a discrepância, né, o erro que eu teria aí em relação a esse sistema. Está na ordem mais ou menos de 0,16 para cada um, né, do X ali. Né, tem uma variação de 0,16 nesse valor de X. Imagina essa discrepância num cálculo aí aproximado de 1 tonelada de componente. Um valor razoavelmente grande, razoavelmente significativo, que pode muitas vezes até impossibilitar a operação de um determinado processo. E está aí a grande relevância do uso de modelos termodinâmicos adequados para que a gente tenha uma representação físico-química adequada no sistema e que a gente consiga implementar de forma eficiente esse cálculo dentro de uma aplicação industrial dentro da área de engenharia química. Espero que o problema tenha ficado claro para vocês, pessoal. É um problema típico de engenharia, tá? Um problema usual que vocês vão se deparar aí. Usei a estrutura do MATLAB aqui ainda de forma muito inicial, tá? Não fizemos a otimização do parâmetro, como vocês puderam observar. Não era esse o meu objetivo aqui. O objetivo era apresentar para vocês a estrutura de resolução do problema, para vocês verem que é simples, tá? Usei muito pouco ainda de estrutura de programação dentro do MATLAB, tá? O que a gente usou foi mais cálculos recorrentes ali, né? Nomeando cada um dos X, o que não é a estrutura mais eficiente para uma aplicação com múltiplos componentes, mas dentro de uma estrutura binária completamente possível de ser utilizada. E como o objetivo aqui era apresentar para vocês a ferramenta, eu acho que assim fica mais claro. Em caso de dúvida, é só me contatar. A gente se encontra então na próxima aula, pessoal. Até lá!